Ora, boa tarde a todos. Vamos então iniciar esta audição. Agradecer a presença aqui da senhora doutora Lourdes Serrano, do Instituto dos Registros e Notariado, não sei como se chama, Sandra Monteiro, que ia bem acompanhar. Em primeiro lugar, agradecer também já uma informação que nos deram por escrito sobre o número de judeus sefarditas que tinham obtido a nacionalidade portuguesa. Foi distribuído a todos, puderam todos ver o número e as origens. E, portanto, esta audição insere-se, como sabe também, na apreciação de umas iniciativas legislativas para que se constituiu um grupo de trabalho, neste caso da Lei da Nacionalidade, em que de manhã já tivemos audições com a CNE e com o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e agora temos a vossa audição. Estas audições foram decididas num grupo de trabalho. Foi quem pediu esta audição em particular também, foi o grupo parlamentar do PSD, através do deputado Carlos Páscoa, e, portanto, vamos começar sempre por quem sugeriu esta audição, e passo já a palavra ao deputado Carlos Páscoa. Vocês depois, no final das intervenções dos grupos parlamentares, responderão às questões. Está bem? Tem a palavra ao deputado Carlos Páscoa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, doutora Lourdes Serrano, bem-vinda. Doutora Sandra também, muito bem-vinda. Já estivemos juntos em algumas vezes para falar sobre exatamente o mesmo assunto que nos traz hoje, que é as dificuldades por que passam no momento as conservatórias, os registros centrais, no sentido de apreciar os processos de nacionalidade, tanto do casamento quanto enfim, de descendentes e ascendentes. Isto porque temos observado que nos últimos tempos tem havido um aumento no prazo primeiro de entrada, de marcações para a entrada de novos processos, e depois o término dos processos, sendo que no caso da nacionalidade dos netos, gostaria também de saber se já existe decisão para algum dos processos que tenha dado entrada já pela nova lei, ou se, enfim, se mantém pendentes. Esta é, vamos dizer assim, a parte principal que nos levou a pedir a sua presença. Gostaria que nos desse uma ideia dos tempos que estão em causa neste momento, e gostaria também de lhe colocar uma sugestão, e gostaria que me desse a sua opinião, uma vez que começa a haver no Brasil um aumento É sempre assim. Desculpe. Há uma sugestão, então, no Brasil de algumas pessoas envolvidas e até de consulados, no sentido de estudar a possibilidade de ter, num dos principais consulados, Rio de Janeiro ou São Paulo, eventualmente um conservador ou uma conservadora que pudesse orientar e revisar os processos de forma que só chegassem a Lisboa os processos que estivessem efetivamente em condições de terem uma decisão, seja ela qual for. Em princípio, eu gostaria de deixar esses dois pontos e depois, eventualmente, fazer novas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem a palavra o José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Lourdes Serrano e a Sra. Sandra Monteiro e apenas, enfim, dizer do apreço que temos em contar com a vossa ajuda para esse processo legislativo. Trata-se de uma iniciativa legislativa, esta que mais diretamente vos pede ajuda, que pertence, enfim, que é da iniciativa do PSD, e, portanto, da nossa parte, ouviremos com muita atenção os esclarecimentos que tiverem para dar, mas não temos qualquer questão a colocar. Muito obrigado.
Boa tarde aos senhores deputados. Agradeço muito a lembrança que tiveram por nos ouvir. Agradeço em nome da Conservatória e em nome do Instituto. Vou tentar responder às perguntas colocadas pelo senhor deputado Carlos Páscoa. Relativamente aos processos de nacionalidade, posso informar, sem margem para dúvida, que temos registado um aumento de pedidos de nacionalidade, resultantes das diversas alterações que têm sido feitas à Lei da Nacionalidade. Como sabem, essas alterações são da iniciativa da Assembleia da República e são da sua competência exclusiva. Portanto, a Conservatória limita-se a executar as decisões que a Assembleia da República toma. Esse aumento de processos de nacionalidade não tem sido realmente acompanhado de um aumento de recursos humanos, de todo, o que determina mais algum tempo na apreciação desses processos. Temos ainda que ter em conta que esses processos não têm apenas a intervenção da Conservatória, têm também a intervenção de entidades externas. A partir do momento em que é necessário ouvir essas entidades externas, como é o caso da Polícia Judiciária, do CEF e da DGAS, no que respeita ao registro criminal, a Conservatória está também dependente da resposta dessas entidades. Ou seja, o processo, quando entra na Conservatória, apesar de apreciado pelos serviços, terá que ficar sempre a aguardar a resposta das outras entidades externas. Acresce ainda que essa resposta, que pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu creio que essas entidades debatem-se também com falta de recursos humanos, como a Conservatória se debate. Depois desse prazo, dessa resposta dessas entidades, há ainda que ver que muitas vezes os processos também ficam a aguardar a resposta dos particulares a pedidos de esclarecimentos da própria Conservatória. É frequente chegarem processos, por exemplo, sem reconhecimento presencial da assinatura, que é um dos requisitos do próprio regulamento da nacionalidade. É necessário pedirmos a repetição do requerimento, o processo não volta para trás naturalmente, o que tem são deficiências que ficam dependentes também da própria iniciativa do interessado. Portanto, só depois de colmatada a correta instrução do processo, isto é, depois de constarem do processo todas as respostas das entidades que obrigatoriamente a Conservatória tem que ouvir e depois de sanadas as irregularidades formais que o processo tenha, então só nessa altura depois é que a Conservatória se pronuncia. Provavelmente são todos estes fatores a que se tem que atender quando olhamos para o prazo de tramitação do processo na Conservatória. Não sei se respondi à pergunta do Sr. Deputado. Se tem mais alguma pergunta? Eu gostaria que informasse se já temos decisão em algum dos processos com a nova lei em relação aos netos. Relativamente aos novos processos de netos de portugueses que podem solicitar agora a atribuição, podemos informar que neste momento deram entrada já 779 processos. Existem alguns processos no gabinete para o despacho do reconhecimento da ligação à comunidade portuguesa, porque eles têm a intervenção prévia do Governo nessa matéria e só depois do Governo se pronunciar sobre a existência desse reconhecimento é que eles voltarão à Conservatória para a decisão final. Tem a palavra também o deputado José Cesário. Obrigado. Questões telegráficas. Primeiro, quantos conservadores é que estão neste momento a tratar os processos de nacionalidade na Conservatória de Registros Centrais? Bem, eu coloco-lhes todas, depois a doutora. Segundo lugar, gostaria de saber como é que evoluiu o número de processos de nacionalidade para adultos, integrações de nacionalidades provenientes da rede consular. Estamos a falar de integração de nacionalidades normais, de pais para filhos, correto? Como é que evoluiu esse número do ano passado para este ano? Portanto, 2016 para 2017. Relativamente aos cônjuges, também gostaria de ter essa informação relativamente a números. Como é que evoluiu esse número de 2016 para 2017? Gostaria, esta não é uma questão tão simples, mas gostaria que me caracterizassem o nível de instrução, o modo como
são preparados os processos de nacionalidade, no caso dos netos, muito particularmente, que são provenientes da rede consular, porque tem casos, tanto quanto eu creio, que são apresentados diretamente cá, não é? Gostaria de ter esta, tal como a preparação dos processos, a instrução dos processos de nacionalidade para cônjuges. Gostaria também que me dessem uma ideia como é que eles estão a ser instruídos na rede consular, qual é o nível de instrução. Finalmente, em relação aos pedidos dos netos, de acordo com a nova regulamentação da lei, quais são os documentos exatos que estão a ser considerados para avaliarem a ligação à comunidade nacional? Quais são exatamente os documentos, as condições que consideram que estão neste momento têm de ser cumpridas, de maneira a que os processos possam ser avaliados de forma, em princípio, positiva. Sabemos que depois há outros aspectos, mas pelo menos relativamente à demonstração da ligação à comunidade nacional. Muito obrigado. Muito obrigado também. Tem a palavra a sua turma. Vou tentar responder a todas as perguntas do Sr. Deputado. Relativamente à primeira, quando no que respeita ao número de conservadores, nós temos só com processos de nacionalidade cerca de 18 conservadores. 18 conservadores, para cerca de 100 mil processos de nacionalidade que entram por ano. Eu estou a falar de processos não só os que entram diretamente na conservatória, como também todos os processos que entram por mala diplomática. Exatamente, a nível consular, cerca de 100 mil processos por ano. Posso dar-vos números exatos, se assim o pretenderem. Portanto, são 18 conservadores para cerca de 100 mil processos. É acima de 100 mil processos que entram por ano, mas só para ficarmos com uma ideia. Relativamente aos processos consulares, provavelmente, creio que o Sr. Deputado estará a referir aos assentos consulares, ou seja, às atribuições dos pais para filhos. Posso dizer que, relativamente a 2017, entraram até ao fim de outubro 46.277. Em 2016, no ano todo, entraram 50.999. Portanto, isto para integrações de pais para filhos. Posso também dizer que em 2016, destes 50.999, foram deferidos 45.746 e em 2017 foram já deferidos 40.385. Relativamente aos cônjuges, os números que temos, e vamos distinguir talvez entre casamentos e união de facto, porque a lei prevê as duas hipóteses, só para ficarem com uma ideia aproximada dos dois tipos. Em 2016 entraram 5.309 pelo casamento e 65 pela união de facto. Em 2017, até ao fim de outubro, entraram 6.049 e 44 por união de facto. Foram despachados favoravelmente em 2016 dos 5.309 que entraram, foram despachados 4.522 pelo casamento e 52 por união de facto. Em 2017 foram, peço desculpa, em 2017, sim, foram despachados favoravelmente até agora, até outubro, 3.634 e 46 por união de facto. São estes os números no que respeita à aquisição. 46. 46. Sim, os processos, exatamente, Sr. Deputado, podem entrar no fim do ano e não têm tempo de tramitação suficiente para serem despachados no próprio ano. Portanto, estes são os números relativamente à estatística que nós podemos fornecer diretamente ao grupo de trabalho, se o entenderem conveniente. Toda esta informação que estou a dar, podemos enviar por mail para o grupo de trabalho e poderem ficar, ou até se quiserem já ficar com ela, não sei, Sr. Deputado. Está bem, eu dou porque... Pronto, acho que é conveniente, porque tem as alíneas todas discriminadas na lei, com a indicação do número de pedidos entrados e do número de pedidos deferidos e até indeferidos. Portanto, esse estudo estatístico está todo feito. Relativamente à instrução dos netos,
dos processos que vêm da rede consular. Eles têm uma instrução idêntica à apresentação presencial na conservatória. Têm que ter um requerimento, é um impresso que está publicitado até na internet. Pode ser feito por auto diretamente no consulado, mas geralmente não é isso que acontece, pode-se optar por essa via. Se for feito através de impresso, esse impresso tem um reconhecimento presencial da assinatura. Nós verificamos pedidos de netos de portugueses que têm neste momento já 85, 90 anos de idade, portanto são pessoas já com alguma idade. Além desse requerimento, é necessária a certidão de nascimento, no fundo, todos os documentos que o próprio Regulamento da Nacionalidade indica, a certidão de nascimento do próprio interessado, a certidão de nascimento do seu progenitor e a certidão de nascimento do ascendente do segundo grau, ou seja, do avô ou da avó, do lado materno ou paterno, consoante aquele que for português. Além desses documentos, o registro criminal dos países da naturalidade, da nacionalidade, se for comum, é exatamente o mesmo registro criminal. O registro criminal de Portugal é obtido oficiosamente, a parte não precisa de se deslocar ou de o solicitar. Em termos da instrução do processo, ele é obtido oficiosamente pela Conservatória e, segundo diz a lei também, os registros criminais dos países onde tenha tido residência depois dos 16 anos. Isso é uma declaração dos próprios. Eles é que declaram quais são os países onde tiveram residência depois dos 16 anos. Às vezes o que pode acontecer é que a declaração que é prestada no que respeita ao registro criminal não coincide depois com os elementos que constam do resto do processo. Às vezes a parte não declara que residiu e dos restantes elementos que as partes apresentam, verifica-se que provavelmente terá tido residência num outro país. Aí pedimos à parte para esclarecer qual foi a situação. Além destes documentos, que são os documentos que são pedidos, quer seja na conservatória, quer seja no consulado, são pedidos também os tais elementos que comprovem os laços de efetiva ligação à comunidade. O Regulamento da Nacionalidade, na última alteração de junho, que entrou em vigor em julho, estabelece alguns casos de presunção legal, portanto, há alguns casos em que é possível definirmos desde logo que a pessoa tem laços de efetiva ligação e aqueles processos que foram enviados para o gabinete, não era nenhum caso desses. Estou-me a lembrar precisamente de um em que a senhora não tinha 3 anos de residência legal em território português, tinha apenas 2 anos e meio, e aí não pode a Conservatória, obviamente, entender que existe uma presunção legal, porque o requisito legal é absolutamente objetivo. E, portanto, aí terá que haver um reconhecimento ou não por parte do Governo da existência dessa ligação. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, de um dos processos que tinha um convite do Sr. Presidente da República, do atual Sr. Presidente da República, ao interessado. Ele juntou esse convite do Sr. Presidente quando se deslocou ao Brasil para estar presente com certeza num evento no Brasil. Juntou também até excertos de jornais brasileiros de 2015, 2014. Por exemplo, não se falava ainda nada relativamente ao Regulamento da Nacionalidade, onde se dizia que ele era ascendente de portugueses e, portanto, que era uma pessoa ligada à comunidade portuguesa. E, no fundo, tudo isso são elementos que a lei não diz expressamente, porque não pode dizer, é impossível fazer uma elencagem exaustiva, mas são elementos que nos conduzem à presunção de que efetivamente existe essa ligação. Nós, relativamente a este senhor que tinha o convite do Sr. Presidente da República, foi um dos que foi enviado para o gabinete, precisamente, porque não tinha os outros requisitos que podiam chegar à presunção que existe na lei. Mas, enfim, são estes os elementos que nós temos, por exemplo, a residência. Sr. Presidente, me permite. Se queremos resolver rápido, mandamos-las ao Presidente. É muito rápido. Por exemplo, documentos emitidos pelo movimento associativo comprovativos de atividade, militância associativa. São considerados? São considerados, Sr. Deputado. Posso até dizer que, relativamente a isso, tivemos uma informação recente que há várias associações ligadas a Portugal, de imigrantes portugueses no estrangeiro, que constituíram associações e que essas associações foram declaradas à Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Portanto, existe uma listagem dessas associações que têm realmente essa ligação à comunidade portuguesa e é com base nisso que nós vamos verificando a existência ou não dessa ligação. Mas não pode ser uma associação constituída agora,
não é? Portanto, não pode ser, porque obviamente a finalidade, se for agora constituída, não quer dizer que não seja uma boa finalidade, mas não tem o lastro histórico que as outras associações têm. Portanto, para nós, em termos de convicção atual e presente, uma associação que existe já há mais anos dá-nos mais garantias de que realmente existe ali alguma ligação à comunidade portuguesa do que uma associação atual, agora constituída. Relativamente, este para os netos, relativamente aos processos dos cônjuges, eles têm também exatamente a mesma tramitação, quer sejam apresentados aqui ou na rede consular, que servirá apenas de intermediário em relação à conservatória, e que assenta na certidão de casamento ou na sua mera indicação, porque o casamento tem que estar registado em território português. No caso das uniões de facto, temos que ter uma sentença judicial que reconheça a existência da união de facto, portanto, há uma coisa ou outra. Os registros criminais também à semelhança dos netos, a mesma coisa. Neste momento, também os elementos de prova de ligação à comunidade portuguesa, que se aproximam dos elementos de prova dos netos. Os netos têm a vantagem de terem presunções legais. Neste momento, o regulamento entendeu que também seria vantajoso para os cônjuges existir também presunções legais da existência dessa ligação e estabeleceu no artigo 56 do regulamento também presunções para os processos de aquisição por efeito da vontade. Portanto, estabeleceu para os netos presunções legais de ligação à comunidade e estabeleceu também para as aquisições por efeito da vontade, no artigo 56, a existência dessas presunções legais. Mas assenta tudo mais ou menos no mesmo pressuposto. Podemos dizer que geralmente os cônjuges que pedem a nacionalidade portuguesa, muitos deles residem em território português. Os que, por exemplo, têm a residência legal em território português, assume-se desde logo que existe essa ligação à comunidade, nem se pede mais nada. Neste momento, os que têm filhos também que já são nacionais portugueses, assume-se também que têm essa ligação, atendendo o princípio da unidade familiar. Portanto, é uma série de requisitos que vamos apurando em função de cada processo. Mas também não posso deixar de dizer que cada caso é um caso. E, portanto, nós temos que ver cada processo por si. Muito obrigado. Não sei se ainda há dúvidas. Sim, Dr. Carlos Paz. Muito bem. Eu tinha-lhe colocado uma questão para saber a sua opinião sobre a eventual possibilidade de se ter um conservador no Brasil, considerando que é de lá que vem a maioria dos processos. E lhe fazia mais duas questões muito rápidas. Uma é no caso dos netos, da lei dos netos, em relação aos menores, como poderia ser comprovada a afinidade, uma vez que esses não têm eventualmente condições de viajar ou de ter qualquer um dos outros requisitos. E para terminar, se já existe alguma regra ou alguma decisão no caso dos netos que conseguiram a naturalização, se eles podem convolar na nova lei para ter a nacionalidade de origem, se já há um procedimento, se ainda está em aberto, enfim. Tem a palavra a doutora. Relativamente à sugestão do Sr. Doutor, no que respeita à presença de um senhor conservador em consulados no Brasil, apenas posso dizer que irei transmitir essa sua sugestão ao Sr. Presidente do Instituto, uma vez que caberá depois a ele tomar a iniciativa e as providências que entender adequadas para o efeito. Efetivamente, o Sr. Deputado tem razão, o Brasil é realmente o país de longe com o maior número de pedidos de nacionalidade portuguesa, sem margem para dúvidas. Existe, aliás, uma grande distância entre esse país e os restantes 4, nós temos um top 5 dos países que mais pedem nacionalidade e o Brasil destaca-se realmente com uma grande distância. Segue-se depois já agora Cabo Verde também, de seguida, Angola, Guiné-Bissau e a Ucrânia. São os 5 países, essencialmente, são os 5 maiores países onde existem mais pedidos de nacionalidade. Relativamente aos netos menores, a prova de ligação, ela não está realmente ainda definida. Eu presumo que
o facto também de serem provenientes de países de língua oficial portuguesa terá que contar, uma vez que o reconhecimento da existência de ligação ou não à comunidade pertence ao Governo. Nós ainda não temos ainda processos suficientes no gabinete que nos permitam extrair qual é o entendimento do Governo sobre esta matéria. Mas presumo que o facto de, por exemplo, de ambos os pais até já serem portugueses, mas se ambos os pais forem portugueses, ele pode ir por uma atribuição, é preferível ir pelo pai do que ir pelo avô. Mas não sei, Sr. Doutora, francamente não lhe consigo dizer situações concretas relativamente aos menores. Eu creio que aí, se calhar, a imaginação é o limite, não sei. Teremos que aguardar. Relativamente aos netos já naturalizados, estamos a falar necessariamente de requerentes maiores, porque a naturalização que existia era para requerentes maiores, e neste momento o que existe são pedidos, a Conservatória, assim que saiu a lei, contactou com todos os pedidos pendentes que tinha sobre essa matéria, perguntando aos próprios interessados se queriam alterar o seu pedido para uma atribuição, porque era possível, bastava-lhes apenas a tal prova de laços de efetiva ligação, uma vez que a naturalização não a exigia. Alguns deles responderam favoravelmente. Esses processos, em princípio, irá ser reconhecida a ligação, porque já se trata de cidadãos portugueses. Eu não posso responder pelo Governo, naturalmente, mas presumo que eventualmente isso possa ser efetivamente ponderado e dará com certeza origem, serão os processos mais simples de resolver, creio eu. Mas, como digo, teremos que aguardar depois a resposta do Governo no que respeita ao reconhecimento. Mas acho difícil pessoas que são já portuguesas não lhes ser reconhecida essa ligação à comunidade portuguesa. Sim. Só duas perguntas mais, muito breves. Primeira, como é que evoluiu o número de processos provenientes da Venezuela? Se é que tem esse número. Quer no que concerne à integração das nacionalidades normais, de pais para filhos, quer relativamente a outros casos, que seja de cônjuges, seja eventualmente de netos. A primeira, e outra questão é, gostaria de ter uma ideia, neste momento, como é que estão os prazos médios, um processo que entra hoje, é um processo de integração da nacionalidade normal, que entra hoje na Conservatória, é previsível que demore quanto tempo a ser tratado? E eu gostaria desta resposta relativamente à integração de nacionalidades normais, bem como os outros casos, particularmente de aquisição, relativamente aos cônjuges, relativamente até aos netos. Aos netos é difícil, sei que estamos a começar, mas se é que podem dar já uma ideia dos prazos que possam estar em causa neste momento, de acordo com o número de pessoas, de recursos humanos que têm efetos a este serviço. Sim, Sr. Relativamente aos pedidos, Sr. Doutor, posso dizer que, no que respeita à Venezuela, a Conservatória atribuiu prioridade absoluta a todos os processos da Venezuela. Neste momento, nós não temos assentos consulares por integrar no que respeita ao consulado de Caracas e de Valência. Exatamente, eles estão todos integrados. Todos aqueles que estão em condições de serem integrados, estão integrados. Portanto, nós não temos processos pendentes. Eu creio que não tenho números relativamente a isso. Eles não estão no top 5. Se estivessem no top 5 eu teria os números. Mas a Venezuela realmente não é dos países com mais número de processos. Sabemos que todos eles têm um tratamento prioritário dentro da Conservatória. Isso. E no que respeita às atribuições, sabemos também que estão rigorosamente em dia. É a informação que eu posso dar ao Sr. Deputado. Relativamente aos prazos médios, o que eu posso dizer é que temos que distinguir entre as atribuições e aquisições. No que respeita à atribuição de menor, o prazo ronda um mês, neste momento, e se houver urgência, ele até pode ser feito na própria semana, porque nós temos situações de menores. Estamos a falar de menores. A nossa preocupação assenta, todos são prioritários, naturalmente, e tentamos que todos sejam
sejam trabalhados no menor tempo possível. Mas os menores são os que mais nos preocupam e tentamos que os menores tenham um tratamento o mais rápido possível. É possível haver casos ainda a demorarem 2, 3 meses De menores, não. Neste momento, não. Verificou-se isso, não? Sim, verificou-se isso, mas neste momento não. Nós demos os processos de menores, eles são absolutamente prioritários. Temos alturas do ano, como é agora esta que se aproxima, em que sabemos que temos mais pessoas, podemos ter mais pessoas que estão no estrangeiro na conservatória e temos pedidos também, inclusivamente do estrangeiro, para tentarmos acelerar um ou outro processo e a verdade é que tentamos sempre fazê-lo sem prejuízo de outros que eventualmente estejam na mesma situação, para não haver ali, tentamos que não haja favorecimentos. Relativamente aos menores, como eu digo, se for presencialmente e se houver uma urgência porque tem acontecido, as pessoas vão viajar na semana a seguir, se não tiveram a oportunidade de resolver, nós tentamos ainda resolver naquela semana antes da própria viagem. Relativamente aos maiores, o prazo aí já é mais dilatado nas atribuições. Nós, no que respeita aos maiores, estamos com um delay de cerca de 7, 8 meses, relativamente a isso. Se for um pedido que tenha sido feito até presencialmente, relativamente aos pedidos de maiores que nos chegam por impresso, isto é, de pessoas que não estão em Portugal, porque temos muitos desses, então esses aí estão a demorar um pouco mais, estão a demorar cerca de 1 ano neste momento. Um dos problemas das atribuições de nacionalidade tem a ver com a falsificação documental e com as usurpações de identidade. Quando são menores, essa questão para nós não se coloca, não é tão premente. Quando se trata de maiores, quando estamos a falar de pessoas que já poderiam ser portuguesas há 50, 60, 70 anos e vêm agora requerer a sua nacionalidade, e sabendo nós realmente a existência de fraude documental, porque temos conhecimento dela através dos consulados, dos nossos consulados no estrangeiro e até através de informações que nos chegam pelo próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela Polícia Judiciária, naturalmente que há determinados países que nós consideramos países de risco e teremos que ter maior cuidado na apreciação desses documentos. Isso implicará, algumas das vezes, em alguns países, a necessidade de confirmação da certidão de nascimento que é apresentada. Porque aquilo que nós verificamos é que o documento é autêntico, ele está legalizado, tem legalização, ou tem o reconhecimento consular, ou tem a apostila da Convenção da Haia, no entanto, o seu conteúdo é falso. Ou seja, formalmente o documento é idóneo, é corretíssimo, se atender apenas ao aspecto formal, não há nenhum problema com aquele documento. Agora, se vamos verificar o conteúdo do documento, aquela pessoa não existe, aquele registro foi inventado. E o problema é que isto acontece com as próprias entidades que emitem aqueles documentos. Portanto, a falsificação... Este problema continua a verificar-se na Índia? Continua, Sr. Doutor, continua sim. A Índia é realmente um problema de nacionalidade. E daí o maior tempo que existe na apreciação das atribuições de maiores. No que respeita às aquisições, porque peço desculpa de voltar um pouco atrás, mas no que respeita às atribuições, elas são muito desejadas porque têm um efeito desde a data do nascimento, o que quer dizer que se me for atribuída a nacionalidade, todos os meus descendentes podem beneficiar da minha nacionalidade. No que respeita às aquisições, já não é a mesma coisa, porque eu só serei nacional a partir da data do registro, o que quer dizer que os meus descendentes que já existam quando eu for nacional português, os maiores já não irão beneficiar desta nacionalidade, poderão depois eles beneficiar também, mas ao abrigo das outras possibilidades de aquisição. No que respeita às aquisições, nós não detectamos a fraude também, mas não a fraude que existe na atribuição. E nas aquisições temos que contar com o tal tempo do CEF, da PJ, da DGAS. Neste momento o CEF está a demorar 3, 4 meses, a DGAS está a demorar cerca de 1 mês e meio e, portanto, nós temos ainda que contar com este tempo. Digamos que também se rondará cerca de 1 ano. Nos processos de aquisição também não podemos esquecer a questão de participação ao Ministério Público, porque quando o artigo 9, enquanto existir,
pronto, ele existe lá, está um Instituto da Oposição, tem que ser cumprido e, portanto, sempre que se detectar alguma situação que possa conduzir à aplicação do artigo 9º da lei, o conservador tem que fazer a participação ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, se deduzir a ação da oposição, pode não deduzir e participar à conservatória, comunica que não deduziu, aí o processo segue o seu trâmite normal. Se deduzir a oposição, teremos então que aguardar depois pela sentença judicial. Daí também, às vezes, os processos de aquisição no que respeita aos cônjuges demorarem mais tempo do que aquilo que seria desejável. Digamos que um processo sem participação ao Ministério Público, que esteja todo ele devidamente instruído, porque naturalmente se é instruído corretamente logo desde o início, terá também uma resposta mais rápida e, portanto, um processo sem necessidade de participação ao Ministério Público demorará também cerca de 8 meses, 7, 8 meses. Um processo com participação ao Ministério Público poderá demorar 1 ano e meio, 2 anos. Tudo depende depois da sentença judicial e do tempo que demora o processo. Não sei se... Foi, acho que sim. Acho que está tudo esclarecido e, portanto, resta-nos agradecer à doutora Lourdes Serrano, diretora dos Serviços, e à doutora Sandra Monteiro por terem cá estado connosco e respondido com este grau de pormenor e de paciência às nossas questões. E está terminada esta audição. Muito obrigado a todos. Obrigada.